presença hoje é uma presença particularmente especial, que trata-se de uma personagem cuja trajetória de vida chega a ser inspiradora para muitas pessoas. Eu me refiro ao deputado Felipe Rigoni, atualmente sem partido, com quem nós vamos conversar agora. Deputado, inspirador pelas razões que a gente sabe do seu trabalho de chegar na representação política com uma proposta diferenciada, né? As pessoas, normalmente o eleitor aplaude muito uma cara nova na política, na expectativa de que a cara nova corresponda a atitudes novas. Exato. E aí se decepciona porque caras novas reproduzem as velhas atitudes. E você chegou querendo mesmo, né? Determinado a fazer uma diferença, né? Exato. Quando eu decidi me candidatar, Eustáquio, eu tinha para mim uma clareza muito grande. Assim, não adiantava eu ser eleito e fazer as mesmas coisas que sempre eram feitas, né? E para eu conseguir chegar lá e fazer diferente, fazer melhor, fazer com mais cuidado, com mais, né, zelo às evidências científicas, eu precisava ganhar também de uma maneira diferente, porque a forma como se ganha define a forma como você governa, né? Então não adianta o cara que compra voto nas eleições querer ser da renovação política, não vai conseguir, né? Ele se prendeu todo durante as eleições. Então a nossa candidatura ela foi muito baseada assim, em voluntários, a gente teve 2.300 voluntários na nossa campanha, muito baseada nas nossas propostas que a gente tinha para o país, né? O que a gente ia defender uma vez eleito. E conseguimos, né? Acabei sendo o segundo mais votado aí do Espírito Santo e o primeiro deputado federal cego da história do Brasil, né? Que é muito orgulho que eu sinto disso. Ô, Felipe, e você, quando você se lançou, você tinha, na verdade, propostas. Eu quero saber, assim, você chegou lá em Brasília, com uma série digamos assim, inaugurando uma série de situações inéditas. Primeiro deputado cego, jovem, trabalhando, surfando basicamente um movimento de voluntariado, Isso. né? Como é que você vê a sua expectativa do mandato e o desempenho efetivo, o exercício efetivo do mandato? Há muito contraste entre a expectativa e aquilo que efetivamente você constata que pode fazer? Olha, há contraste na intensidade do trabalho, tá? Porque é possível ser feito as coisas, Eustáquio. Dá para melhorar o Brasil, dá para fazer as coisas, só que é muito difícil, mas é possível, né? Quando eu cheguei lá, eu achava, apesar de todo o propósito, de todas as nossas propostas que a gente tinha selecionado, né, por processo seletivo uma equipe maravilhosa, eu achava que mesmo com isso tudo, a gente não ia conseguir fazer muita coisa por muito tempo, né? E desde o início, através de muito diálogo e muito trabalho, a gente conseguiu fazer bastante coisa. Então, logo quando eu cheguei lá, ainda era a presidência do Rodrigo Maia, ele me colocou para ser um dos 3 parlamentares que ia definir a nova lei de licitações. Era eu, o deputado Augusto Coutinho e o deputado João Maia. A gente fez isso junto, os 3, e eu tinha acabado de chegar na Câmara, primeiro mandato, aos 27 anos, né? Eu fui relator no ano passado de 2 matérias muito importantes, que é a Lei do Governo Digital, que dá as regras com as quais o governo vai ser digitalizado, para você ter de fato ali o governo digital, rápido, eficiente, e a Lei de Regulamentação do Fundeb, que nada mais, nada menos define a distribuição de 180 bilhões de reais que serão gastos na educação brasileira. Então assim, dá para fazer, é muito difícil, né? Exige muito trabalho de nossa parte, da minha equipe, eu deixo minha equipe louca de vez em quando, mas dá para fazer. Então, assim, eu gosto muito do que eu faço, né? E é perceptível, assim, que a gente consegue fazer as coisas, apesar das dificuldades naturais que temos na política e desse momento dificílimo que a gente passa. E também da percepção a percepção da importância da representação política de cada representante, né? Alguns entendem de uma maneira, outros entendem de outra. Por exemplo, Exato. há um senso comum de que a pessoa chega convocada, ela se sente estimulada a fazer parte da política com o melhor dos intuitos. Em lá chegando, percebe que não consegue mudar o jogo e adere ao sistema vigente. Como é que você trabalha a necessidade de compor, de articular, de conceder, de fazer concessões, de negociar? Como é que você lida com isso? Primeiro tem uma coisa que é anterior a isso, que é o seguinte.
como eu disse anteriormente, assim, a forma como você ganha define a forma como você governa. Então, se eu tivesse ganhado com base só no fundo partidário, se eu tivesse ganhado comprando voto, que isso existe muito ainda, né? Eu estaria amarrado, eu não conseguiria fazer as coisas que eu faço com liberdade hoje. Por quê? Porque eu fui eleito de uma maneira muito simples. Eu tive 250 doadores para minha campanha, então ninguém é dono do meu mandato, só eu, né, e o povo capixaba. Então a gente consegue fazer as coisas com muita liberdade. Então essa é a primeira coisa, assim, chegar lá de uma maneira saudável, que você esteja livre para fazer as coisas que você acredita de fato. A segunda é você entender o seguinte, na política, eu tenho um amigo lá no Rio de Janeiro, chama Renan Ferreirinha, é deputado estadual e atual secretário de Educação. Ele fala um negócio que eu acho muito legal, ele fala assim, na política a gente vive o dilema da garça. Mas qual que é o dilema da garça? A garça é um animal que vive em locais pantanosos. Então sempre que a garça quer comer, ela pousa na lama e suja o pé. Mas você nunca vai ver uma garça com as asas sujas. Então esse é o dilema da garça que a gente vive lá. Você tem que estar lá entendendo que tem gente lá que não é republicana, que tem gente que é corrupta, que tem gente que não acredita nas mesmas coisas que você, mas dialogando e concedendo na matéria, né, nos projetos, para você fazer o Brasil avançar. É muito difícil, mas dá para fazer. Você tem reiterado, aliás, que é muito trabalhoso, né? É muito. É muito trabalhoso. Essa coisa que falam que político não trabalha é uma mentira danada, assim, porque Tá. trabalha muito. Como é que você vê, como é que você acha que consegue se operar uma transformação da percepção da imagem pública do político pelo eleitorado, que da sua maneira também é, digamos, é conivente com essa imagem? Normalmente não se lembra do último voto. Exato. Olha, eu acho que para mudar a imagem da política e dos políticos, a política tem que começar a entregar, né, resultado para as pessoas. Porque por que isso aconteceu? Né? Por que a política e os políticos se tornaram com a imagem tão ruim na sociedade? Porque ao longo de décadas não se entregavam resultados para as pessoas. Você não entregava saúde, não entregava educação, o hospital estava sucateado, chegava na escola não tinha material para o seu filho. Então assim, isso foi disseminando. Como é que você muda isso? É com novos líderes, né, bons líderes, pega aqueles bons que eram antigos também, e tem que fazer a democracia entregar resultado. Porque a democracia não é só você ir lá e votar, né? As grandes democracias do mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Noruega e etc., são democracias que, além de participativas e representativas, são eficientes. Elas entregam resultado para as pessoas, né? Então, se a gente começar a entregar, essa imagem começa a mudar. A presença hoje é do deputado Felipe Rigoni. A gente volta já. Voltamos com a presença do deputado Felipe Rigoni, atualmente sem partido. Aliás, isso já inspira a primeira provocação. Por quê, Felipe, sem partido? Você não encontrou ainda um programa partidário que se coadune com sua visão de política? Eu ainda não encontrei a minha nova casa, né? Eu fui eleito pelo PSB, partido que eu sou muito grato, mas logo quando eu cheguei lá em Brasília, ficou muito claro que a minha visão de mundo, que é uma visão liberal do mundo, economicamente falando, socialmente falando, não se encaixava no PSB, né? E o ápice disso, né, o pico dessa briga foi na votação da reforma da Previdência, que eu votei a favor, lutei pela reforma, convenci outros deputados do PSB a votarem pela reforma e aí me suspenderam, né? Quando me suspenderam, eu pedi liberação para o TSE para poder me desfiliar sem perder o mandato e conseguir essa liberação agora em abril desse ano. Felipe, qual é assim as bandeiras as bandeiras mais específicas do seu mandato? O que você assume explicitamente como um projeto seu, independente das afinidades partidárias ou não? Bom, meu mandato ele segue, né, os temas que a gente procura trabalhar são temas relacionados a 3 grandes eixos de atuação. O primeiro deles é o governo eficiente. Por que isso? Porque o governo ele tem que ser uma instituição capaz de entregar resultados, tá?
capaz de entregar uma saúde de qualidade, capaz de entregar uma educação de qualidade, capaz de arrecadar e gastar menos do que arrecada, para não ficar se endividando. Dá ao cidadão aquela sensação de que vale a pena o imposto que ele paga. Exatamente, né? Ou seja, o governo eficiente é aquele governo que o cidadão sente que o imposto dele valeu a pena, né? Ou seja, precisa de um monte de reforma de inovação, reforma para digitalizar o governo, a reforma administrativa está no meio disso, a reforma fiscal está no meio disso, a reforma tributária está no meio disso. Um segundo eixo que a gente trabalha é a educação, porque só através da educação é que a gente vai conseguir gerar realmente muita oportunidade para as pessoas. E o que transforma a vida são oportunidades, no fim das contas, né? E a gente tem que entender, a gente trabalha em qual sentido na educação, né? Eu trabalho no seguinte, entendendo que educação é aprendizado, né? Tudo que a gente faz, o financiamento da educação, a formação do professor, a infraestrutura das escolas, tem que estar focada no aprendizado do aluno. Se ele não aprender, não adianta, né? Então é nisso que a gente trabalha. E um terceiro eixo é o que a gente chama de competitividade econômica, ou desenvolvimento socioeconômico, né? Que é a ideia de que a gente precisa de uma economia livre, pujante, onde seja fácil empreender, onde a pessoa que tem, né, consegue um investimento, consegue empreender com tranquilidade, sem que as regras mudem no meio do caminho, né, e você consiga de fato gerar emprego e renda para as pessoas, né? Porque no fim das contas, se você tiver educação e tiver uma economia rodando, o resto vai junto. É isso que a gente trabalha no nosso Isso mandato. envolve marcos regulatórios, essas coisas todas. Envolve marco regulatório, envolve todo o sistema tributário, né, envolve todo o sistema de como a gente faz concessões públicas, compra pública e etc. É muita coisa, né? O Brasil, infelizmente, é um país que é muito difícil de empreender. Você pega naquele ranking Doing Business, que é um ranking que mede a facilidade de fazer negócio num país, nós estamos na posição 124. Aí a gente aprovou a medida provisória do ambiente de negócios lá, que é uma medida muito boa, por sinal. A gente vai subir 20 posições, aí todo mundo comemorou e falou assim, aí vai ficar em qual? Na 104. 104. Ainda é muito longe do que a gente precisa, né? Então, temos muito caminho pela frente para dar vazão a essa força do brasileiro. E o brasileiro é um cara, o brasileiro e a brasileira são pessoas maravilhosas que conseguem, de fato, ter muita criatividade, persistência e empreender. Mas precisa que o governo não atrapalhe, no mínimo, né? E se puder ajudar um pouquinho, vale a pena. Você citou como um instrumento de promoção desse desenvolvimento econômico, dessa eficiência econômica, as reformas que se arrastam aí há dezenas de anos, né? Sim. Dezenas mesmo de anos. Agora, uma questão que tem duas situações que se colocam também para a representação política, e parece que essa coisa às vezes é bypassada, é contornada. Uma delas é a questão do Pacto Federativo. Nós Sim. temos hoje uma distribuição de recursos. Eu vou te dar um dado levantado por mim pessoalmente. Em 2016, Brasília os tributos federais no Espírito Santo somaram 18 bilhões de reais. Isso. Certo? Exato. Vieram de Brasília para cá 2 bilhões. Exato. O orçamento do Estado naquela época era 15 bilhões. Exatamente. Então, olha bem, nós temos a União arrecadando 65%, os estados ficando às vezes com 20%, 25%, os municípios com 15%. Exato. Sendo que a vida rola nos municípios, né? A vida acontece na sua cidade. Exatamente. Né? Na instituição do Estado, na instituição do governo federal. Que inclusive tem isso como abstrações jurídicas, né? Claro, com certeza. Agora, tem uma questão que a gente tem que pensar que é o seguinte. O governo federal, na minha opinião, ele tem que ser definidor das grandes metas, ou seja, uma plataforma em que ele consegue distribuir o dinheiro para a ponta, mas exigindo o resultado, né? Isso que é o que eu acho que falta ainda para a gente conseguir fazer um pacto federativo real, em que o dinheiro fique ali na ponta. Porque não adianta só o dinheiro ficar na ponta se ele for gasto de uma maneira errada, ou mal gasto, né? Então o governo federal tem que ter uma plataforma de exigência de resultados também, né? Na educação tem que exigir aprendizado, na saúde tem que exigir o atendimento, a saúde da população, etc. Então assim, se a gente consegue fazer isso, eu acho que a gente consegue fazer um baita pacto federativo. Porque você está certo, assim, não faz sentido a gente está lá em Brasília o tempo todo e enche de prefeito tem semana pedindo dinheiro. Falando, o dinheiro tinha que estar lá já. Ele não tinha que vir aqui me pedir, né? O dinheiro tinha que estar lá e também a responsabilidade de dar resultado com esse dinheiro. A outra questão que você coloca, Felipe, é como é que a gente leva o Brasil para frente com um modelo presidencialista e uma constituição parlamentarista?
É muito difícil, como a gente está vendo, né? Então, Porque, de fato, eu sou um semi-presidencialista, tá? Eu acredito que o Brasil ele poderia utilizar o modelo que é utilizado na França e em Portugal, em que você elege um presidente que tem uma série de atribuições, mas ele indica um primeiro-ministro que é aprovado pelo Congresso. Nesse processo, você automaticamente vai ter que construir as alianças de governo, né? Com essas alianças você consegue governar. Se você não faz isso, vira o que é o Brasil hoje, né? É uma negociação muito espúria, muito fisiológica, que não tem nada a ver com projeto, com pauta, né? Isso acontece no governo Bolsonaro, aconteceu no governo Temer, aconteceu no governo Dilma, no governo Lula, no FHC e em um monte de governo, né? Se a gente mudar esse sistema, as alianças naturalmente serão em cima de projetos. E aí sim, você vai ter governabilidade para um projeto de país, que para mim essa é a grande questão. e a perspectiva assim, disso se encaminhar concretamente, Felipe? Eu acho que é muito baixa, para ser sincero. Assim. Hoje, vendo É uma ideia ainda embrionária, digamos assim. ainda é uma ideia embrionária, apesar de que muita gente fala isso, mas me parece ter um sentimento geral lá no Congresso de que não seria essa mudança para agora. Se for feito, vai ser para a próxima eleição e não para essa do ano que vem, né? Mas ainda acho algo muito embrionário, apesar de eu acreditar muito nesse sistema. E com relação às benditas reformas que tanto se fala, o que você colocaria em termos de prioridade? Uma reforma administrativa, uma reforma política, uma reforma, a reforma dita, a reforma tributária, é o que está embutido a reforma fiscal, né? Sim. O que você colocaria na ordem de prioridade ou precedência? Dado as condições que a gente tem hoje no Brasil, e eu me refiro especificamente ao desastre econômico causado pela pandemia, né, eu teria como prioridade a reforma tributária. Mas uma reforma tributária de fato, porque o que está sendo feito lá é só mais uma coxa de retalho para que eu acho que vai prejudicar ainda mais o nosso país. A reforma tributária que a gente tem que fazer é uma reforma de simplificação de tributos. O Brasil tem um sistema tributário mais complexo do planeta, né? Você tem uma dificuldade gigantesca para conseguir pagar os impostos. O empresário que está ouvindo a gente, que está vendo aqui, gente, sabe. Ele nunca sabe se ele pagou o imposto certo, né? Sempre vai ter uma briga entre ele e a Receita Federal ou a Receita Estadual, né? Então tem que simplificar para ficar simples estar correto. Não pode ser difícil fazer o correto, não pode ser difícil fazer a coisa certa, né? E isso é o que foi feito em todos os países da OCDE, isso é o que é feito em 160 países do mundo, que é utilizar o que eles chamam de imposto sobre valor agregado. Isso que a gente deveria fazer na parte do consumo. E, naturalmente, melhorar o que a gente chama de progressividade do imposto de forma geral, que é a simples ideia de quem tem menos paga menos, de quem tem mais paga mais. Dá para fazer isso, só um minutinho, dá para a gente fazer isso sem aumentar a carga tributária geral, porque o Brasil não aguenta mais imposto, né? As pessoas não querem isso, você vê isso na rua, né? A gente faz isso como? Realocando da onde a gente tira cada imposto, né? É por isso que eu acho que a gente tem que fazer uma reforma tributária por inteiro, de uma vez, porque senão vai ficar ponta solta. Esse que é o problema que eu estou vendo nessa reforma de agora. Inclusive contemplando aquele dilema que se coloca entre tributar o consumo ou tributar a renda? Exato. Porque assim, eu acho que a gente tem que partir para um sistema em que você tributa mais a renda do que o consumo. O Brasil faz exatamente o contrário, né? Tributa muito mais o consumo do que a renda. Se a gente começa essa transição, porque não vai ser de uma vez, né? Você aprova a lei de uma vez, mas você tem que programar uma transição para isso acontecer, né? A gente começa a fazer essa transição, vai acontecer algumas coisas. A produtividade do país vai aumentar muito, ou seja, a capacidade de produzir, consumir vai aumentar muito. A renda das pessoas vai aumentar mais rápido que o preço das coisas, né? Que é o que acontece invertido hoje. Sim. E você vai ter, de fato, uma pujança econômica. E aí sim você vai ter renda para tributar, né? E aí você vai conseguir fazer o que os países da OCDE fizeram. Que é isso, é simplificar o tributo no consumo e melhorar o tributo na renda. A presença hoje é do deputado Felipe Rigoni. A gente volta já. Voltamos com a presença do deputado Felipe Rigoni.
Felipe, você falou, a questão que está se colocando no cenário político hoje é uma questão de uma evidente e ostensiva polarização, polaridade. E qual a sua visão desse cenário? Olha, é um cenário horrível para a democracia brasileira. Por que que é horrível? Porque quando você tem uma sociedade polarizada, ela não senta para conversar e decidir como que juntos vamos fazer o nosso país melhorar. E é o que está acontecendo hoje. Então, uma dificuldade enorme de discutir os projetos lá no Congresso, justamente por conta dessa polarização, né? De um lado, os seguidores do presidente Bolsonaro, de outro, os seguidores do ex-presidente Lula, um monte de confusão no meio, e ninguém está sentando de fato para conversar e decidir o que vai dar do Brasil. Tem uma coisa que eu aprendi muito cedo, que assim, na política, você não escolhe o seu interlocutor. Já escolheram por você. Foi a democracia, o povo que escolheu através do voto. A nossa função lá é sentar com aqueles 513 deputados e 81 senadores e decidir o que vai ser do Brasil, né? Com a polarização fica muito difícil, né? E não tem jeito. Nas democracias, sempre o caminho que vai dar certo é um caminho no meio, onde todo mundo senta para conversar, concede um pouco, e aí sim a gente tem uma solução geral. O problema da polarização é que qualquer ideia, por melhor que seja, se for do outro, não serve, né? Não serve. Não serve. E não é Pior todas as descartável. ideias do Bolsonaro que são ruins e nem todas as ideias do Lula que são ruins. Exatamente. Vai ter ideia boa, vai ter coisa boa no meio ali e você tem que apoiar pelo nosso país. Tem que apoiar as coisas boas pelo nosso país, não é por uma questão política. É que o Brasil tem pressa demais, Eustáquio. Mas qual é a sua percepção da pulsação da pressão da casa, o encaminhamento disso? Como é que você está vendo isso? O que você intui ou pressente com relação ao desdobramento desse quadro? Olha, o que tá acontecendo lá na Câmara, em especial, tem uma aproximação grande de boa parte dos parlamentares com o governo, né, através de emendas secretas, emendas parlamentares, etc., que está acontecendo muito essa negociação. Então, está havendo uma facilidade maior do governo de passar as coisas por lá. O que não está havendo é uma redução da polarização, né? Como um se alimenta do outro, né, os radicais sempre um se alimentam do outro, você está só aumentando a polarização. Eu tenho receio do cenário que nós vamos encontrar daqui para frente. Mas continuamos na luta, no centro, com a moderação para fazer o Brasil dar certo. Você falou no primeiro bloco nosso, Felipe, a respeito de quão trabalhoso é fazer política, como é difícil, mas é o caminho, é a solução da sociedade pela via política. Exato. Né? Ou é a guerra, né? Exato. Ou a revolução, a anarquia, alguma coisa assim. Então, agora, como é que você vê hoje, no momento que a democracia representativa, ela oferece tantos sinais de tibieza, de fragilidade, de fraqueza, de estar desconectado o representante do representado? Como é que você vê a possibilidade da democracia participativa, democracia direta, viabilizada inclusive pela TI? Olha, eu acho que o que é chamado de democracia representativa, ela tem daqui para frente dois grandes desafios. Um é o desafio de eficiência. Como eu disse antes, assim, a democracia tem que entregar resultado para as pessoas, resultados que sejam relevantes para a vida delas, né? E o segundo é um desafio de afetividade, que é exatamente isso que você falou. As pessoas não se sentem representadas mais pela política. Então, muito além de simplesmente eleger uma pessoa ou algumas pessoas para representar-nos, né, no parlamento, nós vamos ter que eleger as pessoas, claro, mas tendo mecanismos de conversa constante, em tempo real. Eu mesmo, no meu mandato, eu uso um aplicativo que as pessoas podem votar comigo, as pessoas podem mandar indicação de projeto de lei para eu fazer por lá, já protocolei vários que as pessoas sugeriram, justamente para conseguir aproximar cada vez mais as pessoas da política, porque ela tem que ser eficiente e representativa, tem que ter o afeto. Esse, para mim, é o desafio. Que forma isso vai tomar, não dá para saber agora, mas que o sistema atual está chacoalhado e que as pessoas estão demandando mais representação e mais participação, isso é claro. E como é um imperativo filosófico, que a mudança é permanente,
Podemos esperar mudança nesse sistema de Com representação, certeza, né? com certeza. Eu acho que o Brasil pode ser, inclusive, um protagonista nisso, né? Aproveitar esse momento dificílimo que nós estamos vivendo e mudar um pouco a nossa maneira de fazer as coisas na política para ter mais inclusão, para ter as pessoas mais próximas e dar mais resultados para elas. Agora, e o seu olhar de Brasília sobre o Espírito Santo, nossas potencialidades, nossa eterna promessa de nos tornarmos a joia da coroa do Sudeste? Qual é o seu olhar de Brasília? E aqui também tem polarização, né? Você sabe. Tem, lógico, Então, como é sempre. que você vê isso? Olha, o Espírito Santo, eu acho assim, a gente tem um estado maravilhoso que conquistou um status de equilíbrio fiscal que é muito importante, mas que eu acho que a gente ainda peca em várias coisas. O Espírito Santo é um estado pequeno, tá? Então a gente precisa ser rápido e tecnológico. A sociedade, a gente não está preparando, o governo do estado, junto com o federal, as prefeituras, ainda não está preparando os capixabas para esse mundo novo que está chegando mais rápido por conta da pandemia, que é um mundo absolutamente tecnológico, digital, que as pessoas interagem através dos aplicativos, etc. E a economia vai se dar também por conta disso. Nós vamos ter que preparar as pessoas para isso. O governo ainda não é digital, né? O governo do estado ainda não é digitalizado, tem alguns avanços, mas muito poucos nesse sentido. Então a gente ainda precisa dar esse passo, né? Se a gente der esse passo, mesmo sendo pequeno, nós vamos ser um estado com uma renda muito alta e um exemplo para o nosso país. Quero agradecer muito, Felipe, sua presença aqui. Muito obrigado, foi um prazer enorme estar aqui com você hoje. O prazer foi meu. A presença hoje do deputado Felipe Rigoni. Até já.